Bom trabalho, Bruno. Muito obrigado, professor. Boa tarde aos presentes aqui na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Uma boa tarde, já boa noite aos amigos que estão conectados e nos acompanhando online. Hoje, com muita alegria, quero agradecer a oportunidade de estar presente aqui na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Eu sempre me alegro de vir, porque aqui eu me sinto entre amigos e fico feliz de saber que de fato estamos entre amigos e também com os amigos online. Tá todo mundo me escutando bem por aí? O áudio tá legal? Então vamos. Você pode falar que quer calcular a câmera, pode falar olhando o pessoal, que eles captam como se você estivesse olhando para eles. Então tá. Então, bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Episódios Diários de Joana de Ângeles. E antes de iniciarmos a transmissão, antes de iniciarmos, né, a palestra de hoje, eu estava conversando com o professor, né, o quanto é bom esse livro. E na introdução dele, desse livro, Episódio Diário de Joana de Anjos, a introdução dele conta que, por comentário, por sugestão de um amigo de trabalho, de um companheiro de trabalho, né, foi sugerido ao Divaldo que a Joana de Anjos escrevesse um livro que servisse como doses homeopáticas diárias, como de um tratamento espiritual, né? Então ela escreve esse livro com muito carinho, episódios diários, e cada episódio é como se fosse realmente um comprimido, uma pílula de remédio, né? Um comprimido com um pedacinho do evangelho, né? Todos os dias, para que todos os dias a gente tome um pouquinho desse remédio que é o Evangelho de Jesus, né? As lições do Evangelho. E ela traz de uma forma também muito leve, que apesar de rebuscado, que é uma característica da Joana de Anjos, ela traz situações desse livro do nosso cotidiano, do cotidiano, né, da maioria das pessoas. E hoje nós vamos estudar e refletir sobre a lição 33, de número 33. O título se chama Em Ti. E desse texto a gente vai ler, não por inteiro, nós vamos lendo e fazendo alguns comentários, para não ficar uma coisa muito. Aliás, não ficar uma coisa. Para que fique uma coisa menos maçante. Né? Então a gente vai ler, fazer comentários pausadamente, para que todos possam acompanhar e refletirmos juntos, né? Pelas vibrações e pela harmonia do ambiente, também de quem está online. Por mais que seja só um falando, mas a comunhão de pensamentos no ambiente, ela se faz e ela ajuda quem está falando também. Então, o título da lição é Em Ti. E diz assim, Joana de Ângeles, por que te acontecem coisas desagradáveis e nem tudo corra conforme gostarias que sucedesse? Não te creias fora do auxílio de Deus. Não há ninguém que siga no desamparo divino. Então, a primeira coisa, já para nos colocar dentro do nosso cotidiano, que acontece com todos nós. Porque nós temos ânsia, temos uma vontade muito grande de ter tudo sob controle. E para nós, né, tia Marcela, que somos ansiosos, a nossa necessidade de controle é maior ainda, né? E aí, quando alguma coisa não sai do jeito que a gente imaginou, planejou, calculou milimetricamente, a gente já começa a entrar num estado de inquietude. E isso faz com que ataque a nossa ansiedade. E esse é um problema de todos nós. Todos nós temos uma programação quando a gente acorda, a gente planeja fazer isso, aquilo. Aí, no primeiro ato, na primeira hora do dia, já acontece um imprevisto.
já acontece algo que a gente não esperava. E a gente fica com aquela sensação, perdi o controle. E agora? Perdi o controle. Nessa sensação de inquietude, de perca de controle, de perda do controle, se não cuidarmos, se não cuidarmos, vira uma sensação de desamparo, de desespero e de abandono. Entretanto, o que Joana de Ângeles nos diz é: não há ninguém, não há ninguém que siga ao desamparo divino. Não existem desamparados pelo amor divino. Todas as criaturas de Deus têm um amparo divino. Nós vamos presenciar isso, nós vamos ver isso na literatura do Evangelho do Novo Testamento, na passagem que Jesus diz, né? Vede as aves, eles não ceifam, nem plantam, nem colhem, mas o Pai não abandona, muito menos vós. Né? E também nós vamos presenciar na literatura espírita, em um livro em especial de André Luiz, chamado Ação e Reação. Boa noite. No livro chamado Ação e Reação, de André Luiz, psicografia do Chico, e que vai contar a história desse livro, Ação e Reação, de um lugar no mundo espiritual chamado Mansão Paz. O que é este lugar? Este lugar é um refúgio de acolhimento espiritual que fica localizado nas mais profundezas zonas de sofrimento. E André Luiz, com sua costumeira curiosidade, ele pergunta: nossa, mas há um poço de acolhimento, um trabalho espiritual aqui nessa zona de sofrimento tão profunda? E aí o Druso responde a ele: a misericórdia divina alcança a todas as regiões. A misericórdia divina alcança a todas as criaturas. Não há um lugar do universo que não seja amparado pelo amor divino. Então, Joana de Ângeles continua assim: o que ocorre de prejudicial neste momento, bem dirás depois. O insucesso de agora se transformará em bênção mais tarde, se souberes esperar, superando este momento. E em duas frases apenas, em duas linhas, Joana de Ângeles nos convida a lembrar, a nos lembrar da eternidade da vida e da imortalidade da alma. Todo o percalço do momento, todo o sofrimento do agora passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. E que todo insucesso, dificuldade, tudo que deu errado agora pode ser o mesmo motivo para ser um sucesso de amanhã. Às vezes, para as coisas darem certo amanhã, alguma coisa tem que sair diferente hoje, diferente daquilo que a gente planejou. E quando a gente pensa assim, não, pô, mas isso deu errado. Deu errado, entre aspas, segundo o que eu planejava. Mas segundo o que o Cristo e a espiritualidade superior planeja, não tem nada de errado. Está tudo dentro. Eles contam até com os nossos erros. Então, quando a gente tropeça, escorrega, cai, a gente comete um erro, machuca o nosso próximo, a espiritualidade amiga já sabia que isso poderia acontecer. Isso estava dentro do previsto, não como um destino. Mas conhecendo as nossas imperfeições,
e ninguém conhece nós, ninguém nos conhece mais do que o próprio Cristo. Então, Cristo sabe de todos os tropeços que nós podemos dar. E quando acontece, a gente se desespera, porque quando a gente tropeça, a gente não tem um plano B, mas o Cristo tem. A espiritualidade amiga tem. Então, nós somos por aqui, escorregamos, batemos de frente com um obstáculo, a espiritualidade amiga já vai cheio de mãos misericordiosas nos conduzir para o outro lado. E aí entra o amanhã. Então, o insucesso de agora, ele passa a ser um motivo de sucesso amanhã. Prosseguindo, Joana de Ângeles diz: Deus está em toda parte e, obviamente, em ti e contigo também. O título do texto, né? Deus está em toda parte e, obviamente, em ti. E como nós podemos entender isso de forma mais concreta e menos filosófica? No Livro dos Espíritos. Porque isto aqui, dizer que Deus está em tudo e está na gente, as outras religiões cristãs também dizem. O Espiritismo também diz. Só que o Espiritismo, ele diz e explica. Ele fala o como. Como que Deus está em todo lugar? Como que Deus está em mim? Quando Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o primeiro capítulo, ele diz assim: não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la. O que é o fazer cumpri-la? É mostrar o como. O Espiritismo vem nessa mesma esteira. É mostrar o como as coisas acontecem. Toda a lição do Evangelho já está no Novo Testamento, já estava lá. O Espiritismo vem reafirmar e completar, dizer o como que acontece. Então, como que Deus está em tudo, está em ti, está em mim? Por um elemento chamado fluido cósmico universal. Toda a criação divina está, tudo que existe é mergulhado nesse fluido cósmico universal. É como se o fluido cósmico universal fosse um grande oceano e toda a Terra e todo o planeta, todos os planetas, os sistemas, fossem mergulhados nesse grande fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal é a própria manifestação divina. Então, nós estamos mergulhados no amor de Deus. Mergulhados. Porque nós já saímos, o Espiritismo já traz um outro conceito de que Deus não é um senhor idoso sentado no trono com longas barbas e cabelos brancos, com um sentado à sua direita, outro sentado à sua esquerda. O Espiritismo nos apresenta a religião cósmica do amor. Deus é cósmico, está em tudo, é a causa primeira de todas as coisas. Tudo bem até aqui? Então vamos. Joana de Ângeles diz: o desafio da evolução é proposta de vida a ser conquistada por cada um em particular e por todos em geral. Mais um convite de Joana de Ângeles. Ela primeiro nos convida a lembrar que existe a imortalidade da alma. Depois ela nos convida a lembrar que Deus está em tudo. E agora nos convida a lembrar que estamos aqui por um propósito: evolução. Nós reencarnamos, nós
viemos para a Terra, saímos do mundo espiritual e viemos para a Terra por um propósito. Evolução. Como assim evolução? Melhorar a si mesmo, melhorar a nós mesmos. Ser uma pessoa mais compreensiva, mais calma, ser uma pessoa mais indulgente para com as imperfeições dos outros, conforme está no livro dos Espíritos, ser uma pessoa mais caridosa, mais ativa, com mais vontade de ajudar os outros. Isso é ser bom. E quem foi a melhor pessoa, o melhor espírito que exemplificou isso para nós? Jesus. Cada gesto de Jesus era em função de ajudar outras pessoas. E então, é preciso lembrar que o propósito da evolução é um propósito coletivo. A evolução se faz de maneira individual. A evolução é individual, mas ela só acontece na coletividade. Porque senão, os monges que vivem em isolamento nos mosteiros seriam os seres mais evoluídos da Terra. A evolução é individual, mas ela não se faz sozinha. Ela se faz em coletividade. E nós vamos notar que, com o passar das décadas, dos séculos, nós vamos observar avanços civilizatórios através da história. E aí, daqui a 100 anos, nós vamos ver mais avanços. E os avanços são em que sentido? São no sentido de termos pessoas mais solidárias, mais compreensivas, mais bondosas, que é o que já acontece nos planetas mais evoluídos. Imaginem um planeta distante, em que neste planeta habite espíritos do nível de bondade de um Chico Xavier. Imagina um planeta, uma civilização, uma coletividade com 50 Chico Xavier. É o paraíso. É o paraíso. E cada percalço que nós passamos hoje são percalços, são obstáculos que nos levam à direção dessa evolução, de sermos pessoas melhores e de, no futuro, termos uma coletividade, uma sociedade de pessoas melhores. Uma sociedade mais branda, mais pacífica, sem medo de ameaça de guerra, porque todos os conflitos de interesse serão resolvidos apenas na conversa, não com ameaças de armas nucleares, mas apenas em acordos. Então, nós podemos, com o Espiritismo, vislumbrar este mundo, porque é dessa forma que Deus mudou o mundo. Durante muitos séculos, muitas décadas, nós ouvimos dizer que Deus mudaria o mundo com desastres naturais. É isso também. Mas não é só isso. Deus muda o mundo mudando as criaturas, mudando as gerações. Então, as próximas gerações que virão são gerações de espíritos de irmãos mais velhos. Irão reencarnar, assim estudamos, irão reencarnar em nosso planeta Terra, futuramente, e já estão começando, espíritos mais bondosos, mais sábios, que vêm com outra cabeça. E por que não? Nós, o que nós podemos fazer para preparar a Terra, preparar o ambiente para este discípulo?
para estes espíritos que virão. Porque a evolução ela acontece de maneira geral. Se cada um de nós que tem a resignação, a paciência, a tranquilidade, a mansuetude, cada um de nós está preparando o nosso coração, o coração do nosso próximo e dos próximos que virão para um mundo melhor. Com as pequenas atitudes, enfrentando as pequenas dificuldades do dia a dia. E sabendo que tudo tem um propósito, inclusive de um mundo melhor. E aí, Joana de Ângeles ainda nos diz assim: intenta retirar o melhor proveito do aparente insucesso, que se converterá em lição preciosa em teu favor, quando de outros cometimentos. O homem é templo de Deus, qual ocorre com a natureza. Reserva-te a satisfação de ser cada dia melhor que no dia anterior, de forma em que ele em ti habite. A cada um de nós temos a oportunidade, nós temos a chance de sermos melhores do que fomos. E como é que faz isso? Não é fácil, mas tem um caminho. Que caminho? Perdoa o desafeto, faz as pazes com alguém que você precisa fazer. Seja mais cortês com as pessoas, mais paciente, mais educado. Isso já muda a atmosfera que te cerca. O Haroldo Dutra Dias diz assim, que não há força maior e mais constrangedora, é engraçado porque ele utiliza essa palavra, constrangedora, do que a ternura. Alguém vem para cima de mim, cheio de ignorância, com 4 pedras na mão. Se eu conseguir controlar os meus ânimos e ser educado e cortês com a pessoa, desarma. A pessoa fica tão sem graça que ela perde a agressividade. Briga de trânsito. Você, sem querer, fechou alguém no trânsito. Aí vem uma pessoa não, gritando ao verso. Não, calma, amigo, desculpa. Estava errado, desculpa. Segue aí. A pessoa fica sem graça. Ela fica sem graça. E para finalizar, ela diz assim: assim, não te concedas ideias perniciosas, nem te proponhas frustrações ou amarguras indispensáveis no seu programa de redenção. E é genial porque Joana de Ângeles dá um outro nome para a nossa encarnação. No final dessa mensagem, ela se refere à nossa encarnação como um programa de redenção. Trocou o nome e deu outro significado. Todos os espíritos que reencarnam na Terra, eles encarnam buscando uma redenção. Essa redenção no qual você não precisa ser a melhor pessoa do mundo. Às vezes você só precisava resgatar uma coisinha do passado. Só resolveu uma coisinha que ficou pendente. Alguém com quem você se desentendeu no passado, criou vínculos de ódio, aí vem na sua família, vem como seu irmão, gêmeo ainda. Aí você passa a vida tendo uma boa convivência com seu irmão gêmeo, aí você passa a vida tendo uma boa convivência com seu irmão gêmeo, pronto, sanou a dívida do passado. Agora vamos para a próxima. Para a próxima dívida,
ir para a próxima missão. Porque na nossa encarnação é a gente limpando a sujeira que ficou para trás e fazendo mais coisa aqui para tentar adiantar o nosso lado, né? A vantagem nossa é que a misericórdia divina é muito grande, é infinita. Então, um desafeto do passado, um erro monstruoso que a gente possa ter cometido lá atrás, em vidas anteriores, enquanto espírito, nós temos a oportunidade nessa encarnação de quitar o débito pagando muito menos. Tem aquelas promoções do Serasa? Quite sua dívida pagando apenas 5%, 95% de desconto na sua dívida. Jesus faz isso com a gente toda encarnação. Se for cobrar tintim por tintim, né, mas ele não cobra, ele perdoa 95%. Você fez isso e aquilo lá atrás? Não, faz o seguinte, só distribui uma sopa para mim ali ali nos órfãos ali no orfanato, só distribui uma sopa para mim ali, tá quitado. Não, mas espera aí, Jesus, tem um monte de coisa para trás. Não, calma. Você vai lá na casa espírita, ajuda na cesta básica, já quita mais uma parte, e assim vai. E além de dar o desconto quitando, ele parcela. Porque ele deixa a gente pagar uma parcelinha, chorar uma lágrima por dia. Uma lágrimazinha de cada vez. Vai parcelando a nossa dor. Para a gente conseguir o quê? A nossa redenção. Nas palavras de Joana de Ângeles. E aí, para complementar, porque o texto da Joana de Ângeles, ele é curto, mas é profundo, e o texto dela, a mensagem de hoje, já foi finalizada. Então, para complementar, eu trouxe uma passagem deste livro, Boa Nova, que é o meu livro preferido, é o meu livro espírita preferido. Esse livro ele conta os bastidores, né, da estadia de Jesus na passagem dele durante os 3 anos de ministério com os discípulos, né? E mais algumas coisas ainda. E tem um capítulo que se chama Bom Ânimo. Capítulo 8, se eu não me engano. 8. Bom Ânimo. Neste capítulo, este capítulo vai trazer para a gente um diálogo de Jesus com um dos seus apóstolos, que é o Bartolomeu. E o Bartolomeu ele é um apóstolo pouco citado, né? Pouco lembrado. A gente lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. A gente lembra de João, por causa do Apocalipse. A gente lembra muito dos outros, né? Bartolomeu é quase nada lembrado. E aí, o livro traz um diálogo de Jesus com Bartolomeu. Porque Bartolomeu ele era um dos apóstolos mais introspectivos, mais reflexivos. E, de certa forma, ele carregava uma certa melancolia, uma certa tristeza, né, no coração. E aí, certo dia, Jesus sabia o que se passava com ele, e aí, certo dia, Jesus chega para ele para conversar antes de dormir. E aí tem um trecho do diálogo que Jesus esclarece a ele, né? Eu vou ler só um parágrafo aqui antes de começar. Jesus diz assim para ele: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas da serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Olha o que Jesus está dizendo aqui.
A forma como Deus espera que a gente colabore com a sua obra não é escalando o Everest, não é fazendo coisas grandiosas. Ah, não, porque eu tenho que fundar uma fundação para ajudar milhares de pessoas. Não precisa disso. É claro que é bom, é claro que é bom, mas para trabalhar para Deus, você só precisa fazer o que Jesus falou: uma leve ação, uma palavra humilde. Pronto, já está trabalhando para Ele. Ele já está no pagamento aqui das dívidas. E aí o Bartolomeu fala assim: mestre, vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Assim, eu sou cristão, eu sou espírita, eu quero seguir Jesus. Eu preciso ser forte o tempo todo? Não, não espere isso de nós. Não espere isso de você, não cobre isso de você, que você seja forte o tempo todo. Todos nós, somos seres humanos, temos fragilidade. Existe um termo atual, né, professor? Que com as redes sociais, né, está se chamando de positividade tóxica. O que é a positividade tóxica? É a pessoa que quer mostrar sempre que está bem o tempo todo, né? No Facebook, no Instagram, só mostra as coisas, as partes boas daquilo que ela vive, é só o palco, não é o bastidor. E isso vira uma positividade tóxica, porque a gente fica vendo aquilo e passa a comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Aí fica difícil mesmo. Aí fica tóxico mesmo. Se a gente for comparar o nosso bastidor com o palco do outro, fica difícil para nós. Então, Bartolomeu faz essa pergunta: mestre, o evangelho exige que a gente seja forte o tempo todo? Exige de nós a fortaleza permanente? E aí Jesus responde assim: o evangelho não exige, ele transforma. Olha a diferença. O evangelho não exige que você seja forte hoje. Ele não exige que eu seja forte hoje. O evangelho vai me transformar em alguém forte amanhã. É sofrendo agora. É chorando agora. Uma lagrimazinha por dia. Aí eu vou ficar forte lá na frente. O, os espíritos dizem que aqueles que são os espíritos mais elevados, eles já passaram por várias encarnações. E aí, pela sua propriedade espiritual, ele pode ter uma transformação pelo perispírito de qualquer uma das encarnações que ele já obteve, que ele já passou. Né? E é muito comum que os espíritos mais elevados escolham a sua forma espiritual sendo a forma da encarnação na qual ele mais sofreu, na qual ele mais sofreu. Por exemplo, se nós formos hoje no mundo espiritual, em sonhos, e tivéssemos a oportunidade de conversar no mundo espiritual com o espírito de Judas, ele estará lá na forma de Judas, não de Joana d'Arc, por exemplo, porque é a encarnação que mais ele sofreu. Imagina a dor de Judas no suicídio. Então foi a encarnação que ele mais sofreu.
Então é isso que Jesus diz. A verdade não existe. Transforma. Deixa eu terminar, que só faltam 4 minutos aqui e eu estou me empolgando. O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Então, por que nos prendermos no pesadelo de uma hora, de um percalço, de uma dificuldade, se a gente sabe que aquilo vai passar e a gente tem toda a eternidade pela frente? E, boa notícia, Deus estará conosco por toda a eternidade. Então, assim finalizamos a reflexão de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem está aqui, para quem está aí do outro lado da telinha aí nos acompanhando. Que Jesus nos abençoe e nos leve de volta aos nossos lares em paz. Um abraço a todos. Obrigado, meu amigo Bruno. Né, pessoal? Muito bom, né? Eles trazer o estudo aí, né? O Marcelo tá rindo aqui porque ele foi evangelizando dela e ele foi evangelizador dos meus filhos. Ele foi me evangelizando também. Quando eu conheci o Bruno, ele era pequenininho. Os dois, né? O Bruno e o Breno, né? O Breno também se conhece. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para a segunda parte. Pedir o pessoal para encaminhar aí para a sala do Dr. Fritz. Quem for fazer o tratamento se encaminhe, senão a gente vai ter um chazinho aqui. Hoje não tem café. Cadê o Luciano? Não tem café hoje, Luciano. Tem chá. Tem um chazinho, um biscoitinho. E se precisar de passe, a gente aplica o passe aqui no salão. Lá nós vamos encaminhar só o tratamento, tá, pessoal? Acabou que eu não parei aqui a gravação, saiu essa gravação.